E aí, galera? Vamos então começar? 6:06 agora. Tá bom. Ju? Oi, gente, boa tarde. Tá, eu vou compartilhar a tela e a Ju vai começar a apresentação, então. Então, a gente está muito feliz por estar aqui, então acho que eu quero começar dizendo isso, que é muito bom ter esse espaço dentro da universidade, mesmo no ambiente online, para a gente discutir pautas tão importantes. Então, para explicar um pouquinho, para quem não conhece ou conhece pouco ou só pelo Instagram, nós somos a Roda das Minas. Nós somos um projeto de extensão e coletiva feminista que nasceu na FACE em 2015. E a gente acredita que a educação, o amor e o afeto vão transformar o mundo, e isso é o que a gente acredita e o que a gente trabalha dentro da Roda. E a gente normalmente trabalha com isso por meio de criações de espaços seguros de trocas de vivências e informações. E a gente acredita que assim a gente consegue criar uma rede de apoio em que a gente consegue fazer com que várias pessoas tenham esse espaço de compartilhamento e que tenham esse espaço de uma forma segura. Enquanto extensão, a gente atua com o projeto Políticas Públicas para as Meninas, que a gente leva extensionistas para escolas de ensino médio, de escolas públicas de Brasília, como forma de levar com que meninas também tenham essa comunicação, tenham esse espaço seguro para compartilhar vivências e entendam também algumas das opressões que a gente sofre e como que a gente pode juntas criar forças e laços para passar por isso. Então, tudo sobre a Roda é muito sobre troca, então uma das coisas desse momento também é que a gente possa viver em conjunto essa troca, que é sobre esse assunto que é tão delicado quanto a violência institucional. Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre a Roda, tem tudo lá no nosso Instagram, que é o @Roda das Minas, se vocês não seguem. Lá a gente faz posts construídos tanto por todas nós da Roda, quanto também por algumas das nossas extensionistas que trabalham com a gente. Então, tem conteúdos muito diversos sobre vários assuntos. Então, a gente fala sobre violências, a gente fala sobre autocuidado, a gente fala sobre diversos temas que, em alguns momentos, talvez a gente não pense tanto sobre, e a gente traz isso de uma forma super acessível lá no Instagram, se vocês quiserem estar dando uma olhada. E aí, eu vou passar agora para as meninas começarem a falar um pouquinho mais sobre o nosso tema. Bom, gente, também queria começar agradecendo o Capop pelo convite. Meu nome é Letícia, eu estou já me formando em GPP, semestre que vem, no nome da deusa, estamos formando. E, enfim, a gente decidiu fazer esse evento pensando muito sobre o caso da Mari Ferrer e daquela outra jornalista do Intercept, que eu não me lembro o nome dela agora, se alguém souber, acho que é Amanda, que denunciou um caso de estupro que aconteceu com ela por um professor da FACE, de economia. Então, esse primeiro print da Débora Diniz está falando sobre o caso da Mari Ferrer, e essa é a foto, né, do agressor da Mari. E essa é a foto do professor de economia da FACE, Alexandre, que abusou da Amanda. Aqui tem o nome dela. E aí a gente pensou em trazer essa roda de conversa para falar sobre violência institucional. E eu vou começar falando sobre as formas da violência. Existe a violência física, que é aquela que a gente consegue palpar um pouco mais, né? Que, enfim, é qualquer conduta que ofende a sua integridade ou saúde corporal. Então, qualquer coisa que te machuque, pode ser puxões de cabelo, beliscões, cortes, mutilação, várias coisas. Violência psicológica, que são danos à nossa saúde emocional e a diminuição de autoestima. Ela pode vir com manipulações, com controle de ações, querer controlar certos comportamentos e decisões. Então,
a violência psicológica trabalha justamente nessa parte da autoestima e do íntimo mesmo das pessoas. A violência sexual pode ser tanto o ato, né, de estupros ou abusos em relação ao corpo, mas também pode ser, tipo assim, obrigar a pessoa a ver cenas sexuais ou, enfim, tipo, coisas com objetos também, e isso também envolve a violação de direitos sexuais reprodutivos, como, tipo, por exemplo, querer decidir pela mulher se ela vai ou não ter um filho, se ela vai ou não tomar contraceptivo, se ela, enfim, casamento, várias coisas assim. E tem também tirar o preservativo durante o ato sexual sem que a pessoa veja. Sim. Ou sem o consentimento dela também. Exato. E a violência patrimonial são atos que causem danos, perda ou retenção de bens ou valores. Isso pode ser, tipo assim, não deixar a pessoa ter acesso a cartões de crédito ou a assinar documentos e procurações e coisas que podem ser ruins para ela, né? Pode ser destruição de objetos, tipo roupas e, enfim, objetos pessoais, instrumentos de trabalho, documentos e até animais de estimação também. E a violência moral, que é tipo calúnia, né? Fazer falsas afirmações, acusações falsas, né? Afirmar injúrias também, que, enfim, que seriam, no caso, xingamentos, né? Coisas assim, difamação, falar mentiras. E, enfim, isso pode ser de várias formas, pode ser, tipo, falado oralmente, mas também pode ser escrito em redes sociais, né? E várias coisas assim. E agora eu vou passar para a minha amiga Isabela. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Eu sou a Isabela, eu sou egressa de GPP, me formei em 2017, socorro, 3 anos já. E fico também muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é profundamente importante, né? Para o nosso dia a dia e para essa sociedade que a gente se empenha em construir cotidianamente. Então, a Lelê trouxe as definições do que são os vários tipos de violência, né? E uma coisa que a gente sempre acha super importante de destacar é que esses conceitos de violência, gente, essas definições, eles são resultado de mobilização e organização nossa, né? Da parte da sociedade, segmento da sociedade que está comprometido com identificar essas violências para combatê-las, né? Então, a gente só não identifica, a gente identifica para superá-las, para combatê-las. Então, eu falo isso para a gente entender que essas violências e esses termos, esses conceitos, eles não são estáticos, eles não são fixos, né? Eles, na verdade, foram criados de acordo com o contexto para a gente identificar. Então, por exemplo, hoje a gente também fala de violência virtual, né? E a violência virtual vem no nosso contexto de redes sociais, né? WhatsApp, muitos envios de fotos instantâneas. Então, esse conceito de violência, ele vai se adaptando e é muito versátil à nossa realidade, né? E isso exige de nós um compromisso de estar constantemente enxergando e observando a nossa realidade para saber como essa lógica pode ser estruturada para ser violenta, de maneiras diferentes, né? Eu sei que soa cansativo, e pode ser diversas vezes, mas esse exercício é muito importante justamente para a gente entrar no que a gente entende como violência institucional, né? E para isso, então, a gente trouxe a definição de instituições. É uma definição que o Silvio de Almeida traz no livro dele, né, o Racismo Estrutural, e ele traz do autor Joaquim Ritt, né? E aí ele traz da seguinte forma: instituições são modos de orientação, rotinização e coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social como a torna normalmente possível, proporcionando relativa estabilidade aos sistemas sociais. Em outras palavras, as instituições também são atravessadas internamente por lutas entre indivíduos e grupos que querem assumir o controle. Então, partindo dessa noção de instituição, entendendo que a instituição é muito mais do que a gente está falando,
é muito mais do que um órgão ou uma instituição regulamentada por alguma lei, e sim o que normatiza nossas vidas e nossas relações. A gente pode entender, então, que a violência institucional ela tem um peso e uma complexidade maior, né, do que a própria definição que a gente vai trazer e a definição dos estudos que hoje a gente trazem, né? Então, como é o conceito atual de violência institucional? Violência institucional é aquela que é praticada nas instituições prestadoras de serviços públicos, como hospitais, postos de saúde, escolas, delegacias, o judiciário. É perpetrada por agentes que deveriam proteger as mulheres vítimas de violência, garantindo-lhes uma atenção humanizada, preventiva e também reparadora de danos. O que isso quer dizer? Rapidinho, gente. Eu combinei aqui com a minha esposa, Rafa, que ela ia ficar cuidando dos dogs enquanto eu estava aqui falando, mas os dogs não estão dando. Ela está correndo de um lado para o outro, tá engraçada, eu não consegui me concentrar. Mas, deixa ela mostrar rapidinho, só para dar uma quebra. Essa é a Rafa e esse é o dog. E a outra dog é doida, ela não vai querer aparecer agora. Mas, enfim. Aí... Depois dessa quebra de gelo, né, que a gente está falando de um assunto muito pesado, gente. A gente tem que o quê? Não é quebra de gelo, assim. Eu queria, então, propor para a gente entender que esse conceito de violência institucional que a gente está trazendo é específico dentro dessa rotina, por exemplo, universitária. A gente, principalmente pessoas LGBTs, sobretudo pessoas LGBTs no contexto de saúde, sofrem muita violência institucional, né? Quando a gente fala do genocídio da população negra, não está dissociado da violência institucional que é normatizada pela polícia, por exemplo. Então, a proposta que a gente está trazendo é que violência institucional não necessariamente é uma aberração ou é necessariamente algo que a própria instituição não prevê. Às vezes, as instituições são criadas dentro dessa lógica de violência, entendem? Então, não é somente dentro da instituição que a gente tem que criar mecanismos para combater essa violência. Então, essa era a proposta que a gente queria trazer de percepção sobre o que são essas instituições e o que é essa violência institucional. Pode passar, Lulê, por favor. Tudo bem até aqui, galera? Ok? Tô vendo só uns rostinhos aí, ok. Lulê, saudades, inclusive, Zama. Eu vi o seu rostinho. Então, e aí, dentro disso, a gente quis trazer umas três questões, assim, para nos orientarem, né, nesse sentido. Então, como identificar a violência institucional no nosso cotidiano? Quais estratégias podemos cobrar da própria instituição? Né? Como nós, enquanto estudantes, podemos nos mobilizar para intervir nessas situações? E aqui, essas são perguntas que nos orientam, né? E as respostas são muitas para elas, inclusive são construções coletivas, né? Então, eu não sei se a ideia, o melhor aqui é a gente já começar a responder ou a gente já continua e depois volta para essas questões. O que você acha, Lulê Braga? Amiga, tanto faz. Eu posso só passar o próximo slide e aí a gente... Sim. Tá. Mentira, na verdade. Então, beleza. Aí a gente começa... Então, é o seguinte, gente. A partir de agora, por favor, não me deixem falar sozinha. Vamos conversar sobre isso. Essas questões são orientativas e eu vou fazer colocações e ponderações aqui para a gente começar, e a Gil também vai vir para a gente organizar as nossas perguntas e nossas questões. Não são só perguntas, mas comentários para a gente fazer disso uma conversa também, né? Porque, por exemplo, esse primeiro ponto, como identificar a violência institucional no nosso cotidiano? E falar dentro da UNB é uma coisa muito... É fácil, na verdade, de a gente lembrar de casos, inclusive... completamente extremos que a gente vivenciou dentro da UNB, né? Então, a gente tem um feminicídio que aconteceu dentro da UNB, né? A Luiz Ribeiro, no IB. A gente teve
uma pessoa em situação de rua, uma pessoa negra, um homem negro, esfaqueado dentro da UNB, né? A gente teve dentro da UNB, e eu trago esse ponto, esse tópico desse caso se eu não me engano, alguém lembra o nome dele? Eu acho, é porque teve inúmeros casos, né? Mas eu acho que era João. E aí, esse caso, eu trago como violência institucional porque foi um caso de profundo despreparo da segurança da UNB, que inclusive não conseguiu mediar minimamente a situação, a polícia chegou, houve profunda violência policial, houve outros casos, por exemplo, de pessoas e casos de pessoas que estavam dormindo em centros acadêmicos, e a estratégia da Universidade de Brasília, institucionalmente, ao invés de acolher essas pessoas, enviá-las ou pelo menos mediar para equipamentos da rede socioassistencial, foi o quê? Não, inclusive deixar livre estudantes que se organizaram de maneira extremamente racista e classista, a expulsar essas pessoas desses espaços, e inclusive criminalizando essas pessoas, né? Então, essas são situações que a gente encara, às vezes, com muita normalidade dentro da universidade, dentro desse espaço, que inclusive é um espaço de disputa, né? Quando a gente está dentro da universidade, estava falando, elas estão antes da pandemia, antes de tudo, assim, quando eu entrei na universidade em 2013, e a gente estava falando sobre como ocupar com cultura o espaço da universidade, e criminalizaram festas, e criminalizaram slams, e criminalizaram qualquer organização estudantil que não fosse dentro de um padrão específico de atuação que eles queriam, né? E aí eu trago todos esses exemplos para a gente entender que isso é a instituição nessa definição que a gente trouxe, rotinizando, normatizando o que se pode ou não fazer naquele espaço, entendem? E dentro disso, nós também temos funções de agentes reprodutores, né, ou agentes que vão se organizar e mobilizar para superar essa lógica, que só pode ser coletiva, né, que só pode ser superada coletivamente, não tem outra forma, eu não posso superar essa lógica sozinha, falar, eu, Isabela, acabei com a violência institucional da UNB, Isabela, não é possível isso ser feito, principalmente se a gente sai de uma lógica individualista e liberal, né, que é essa a nossa proposta, que a gente quer sair dessa lógica, né. Então, como identificar a violência institucional no nosso cotidiano? Dentro de sala de aula, quando a gente percebe as relações de gênero, de raça e de classe, elas são muito moldadas por vários dispositivos, né? Comportamentais, do tipo, vou regular o comportamento das pessoas a partir do seu gênero, né? E aí, isso também se comprova na regulamentação de marcadores de classe e de raça, né? Eu vou esperar determinados comportamentos quando as pessoas tiverem determinados marcadores. E, a partir disso, eu vou utilizar esses marcadores para continuar perpetuando aquele poder. Então, existem, gente, eu vou trazer um ponto que, assim, eu acho que eu vou ver a cara da Gegil aqui, mas isso é uma coisa muito, 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 muito normatizada, né, dentro da universidade. A gente tem inúmeros estudantes, principalmente no noturno, que voltam de transporte público para casa, né? E a gente tentava, inclusive, inúmeras vezes fazer combinados com os professores, ou uma violência institucional. A aula ia até 10h40, o último ônibus passava 10h30. Não bate, a conta não bate, né? Então, a gente precisava sair da aula antes, ou senão a gente não pegava o ônibus, ou senão teria que subir, não sozinha, porque se a gente fosse mulher, o risco e o medo de, por exemplo, não só ser assaltada, mas ser estuprada seria real, e muitas de nós vivemos isso. Então, isso exigiria de nós uma organização interna para poder burlar e se organizar diante de uma instituição que não previu e que não respeitou a nossa realidade. Então, por exemplo, quando com diversos professores eram feitos esses combinados, tipo, professora, a gente precisa acabar 10h20, porque 10h30 o ônibus passa, e assim, se ainda não contrataram algum ônibus específico que vai me levar direto para minha casa, não estou podendo perder esse, entendeu? E aí, diversos professores
ficavam ok. Tinham outros que davam aula até 10h45, se não 11 horas, né? E eu falei isso da cara da Gil, porque lembro de inúmeras vezes que ela passou raiva, e a raiva, assim, era enorme. Eu estou trazendo essa situação que é do nosso cotidiano para falar, olha aí, esse momento que a gente identifica essa violência institucional no nosso cotidiano, entendeu? E o quanto que a gente anormaliza, sabe? Como a gente faz momentos, por exemplo, e aí agora eu vou trazer esses exemplos dos espaços públicos, né? Dos espaços como CA, enfim, e coletivos comunitários. Quando nós, na nossa análise e estabelecendo nossas normas, não levamos em conta a pluralidade das realidades das pessoas envolvidas e não levamos em conta um cenário de vulnerabilidade, a gente está perpetuando violência. Quando a gente se engessa em regras que simplesmente são organizadas e normatizadas para fazer um todo bonitinho, mas estão moendo pessoas, seja em qualquer nível de simbolismo que vocês queiram pensar, a gente está perpetuando o tipo de violência institucional. A gente está criando instituições no sentido de rotina e normatização de regras e condutas e comportamentos que discriminam, marginalizam, excluem, violentam pessoas, né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente identificar como que as pessoas estão sendo atingidas pelas nossas normas, regras, pelas nossas falas, pelos nossos comportamentos, né? Então, quando um professor fala, por exemplo, uma estudante que é mãe, que trabalha, que tudo, que ela deveria entregar e deveria priorizar a universidade por isso é uma violência institucional. Isso é uma violência institucional, e é naturalizado, e a gente precisa falar sobre isso entre nós estudantes, entre nós professores, entre nós docentes, entre nós servidores, isso é preciso ser falado, né? E quais essas estratégias a gente pode cobrar da própria instituição? Nesse cenário, por exemplo, os espaços do colegiado, os espaços de AGE, os espaços de qualquer conversa no meio do corredor, para serem organizados e mobilizar pessoas, para que isso não aconteça mais, para que a gente consiga encontrar soluções, ainda que pontuais, mas que viabilizem uma vida melhor para as pessoas, menos sofrimento no cotidiano. A gente está no fundo e a gente precisa sempre colocar isso no centro. Nós estamos falando de pessoas, estamos falando de e eu sei que vai parecer clichê, mas é tipo felicidade, alegria e disposição dessas pessoas de viverem, entendeu? A opressão, ela acontece quando a gente utiliza todos os dispositivos possíveis para tornar impossível para um ser existir e viver. Então, quando a gente vai tirando isso, a gente está combatendo e superando, né, essa lógica, ainda que em cenários micro, né? Então, essas estratégias, né? E como nós, enquanto estudantes, podemos nos mobilizar para intervir nessas situações. Por exemplo, em alguns casos que eu tô citando, na época eu também já fui duas gestões do CAPOP, a gente se organizava e falava em colegiado com os professores, mas também ia até eles na sala ou parava eles no corredor e falava ao professor essa situação, sabe? São essas pessoas, isso... E, ó, a gente conta com vocês como aliados, a gente não utilizava essa questão, né? Porque a gente conta com vocês como aliados, a gente está aqui construindo em conjunto, isso aqui está prejudicando os estudantes. E abrir essa discussão, né? E não é os estudantes no geral, porque a situação dos estudantes também difere, né, gente? A gente sabe que tem estudantes que não têm esse problema, por exemplo, do transporte público, e outros que têm, né? E aí volta a questão de classe, volta a questão racial, volta a questão de gênero, que está sempre transversal a qualquer coisa. Então, uma resposta que eu daria, que pontuaria para, que não é nem resposta, né, mas uma questão para essas nossas orientações, é que isso, para a gente identificar, a gente precisa conversar, para a gente conversar, a gente precisa estar entre nós, estar entre pessoas, estar em coletivo. E para a gente pensar estratégias, a gente precisa conhecer essas outras realidades além das nossas, né? Principalmente se a gente está num cenário de privilégio, ou enfim, ocupa um espaço, né, nessa dinâmica que detém determinados privilégios. Então, é preciso estar em conjunto, é preciso estar nesse coletivo e conversar e escutar. Então, eu acho que eu trouxe algumas situações para a gente tornar palpável, entende?
vocês conseguiram visualizar melhor, assim, situações? Eu acho que agora vocês podiam falar... cadê a Gil aí? Vou aparecer para dar aquela... Oi. Outra das coisas que a gente tem que comentar muito também, falando sobre violências institucionais, é como que esse ensino emergencial, né, o ensino remoto, ele foi aplicado, escancarando muitas desigualdades que existiam entre os estudantes. Então, a gente fez até um post no nosso Instagram falando um pouquinho sobre a situação, como que o ensino remoto emergencial, ele não abraça pessoas negras, ele não abraça mães, ele não abraça pessoas que têm uma condição menor, principalmente agora, acho que se quem aqui ainda está na universidade, eu sei que a realidade não é de alguma das meninas da roda que já são formadas, mas, por exemplo, agora que a gente chegou no fim do semestre, a carga de trabalhos tem sido muito grande, e qual a realidade das pessoas que estão na universidade, sabe? Qual a realidade das pessoas que precisam de um diploma por questões de futuro mesmo, que, tipo assim, pessoas que são os primeiros da família a chegarem na universidade e tem que se deparar com essa realidade de ter uma universidade online, num espaço que a universidade nem sempre pensa nos alunos para disponibilizar os meios para que eles tenham, sabe? No meio do ensino remoto. Então, isso também é uma forma de violência institucional que tem que ser pensada. E eu acho que agora é muito importante a gente descer esse debate também para vocês e pensar um pouquinho como que a gente pode identificar essas violências. Então, a Bela falou um pouquinho de várias violências que a gente tem de uma forma mais visível, que agridem o físico de uma forma visível, que machuca, que sangra, mas a gente tem que pensar também nessas violências institucionais que não sangram, sabe? Nessas violências que doem só ali dentro. Como é que a gente pode identificar isso? Como que a gente consegue identificar uma violência institucional dentro de um ambiente de sala de aula, por exemplo? Eu acho que é muito importante a gente ter esse debate agora. Então, vocês que estão aqui ouvindo a gente, liguem os microfones, liguem as câmeras. Eu ligaria a minha, mas eu não tenho como agora. Mas liguem as câmeras, compartilhem com a gente como que a gente pode identificar esse tipo de violência, quais foram os momentos em que vocês identificaram esse tipo de violência. Acho que é muito importante a gente conversar sobre isso e, a partir disso, a gente também ir para os próximos tópicos, que é como a gente se organiza enquanto jovens, enquanto estudantes, enquanto donos do ambiente universitário, como que a gente pode se organizar para identificar melhor essas violências e combater elas. Então, acho que é muito importante ter a participação de vocês nesse momento. Quando eu penso em... gente, eu sou a Letícia, para quem não me conhece. Quando eu penso em violência institucional, eu penso muito num estágio que eu tive. Foi horrível, que desgraçou muito minha saúde mental. Então, é importante a gente trazer essa visão também dentro dos estágios, né? Que é algo que, como estudante de EPP, a gente tem muito acesso, mais que outros cursos, inclusive. Mas era algo que, tipo... Não sei, eu demorei um tempo para identificar e até hoje eu não consigo, nomear situações, porque eram muito sutis e eram muito agressivas diariamente, o dia todo. Inclusive, quando eu não estava lá, minha chefe mandava mensagem e tudo mais, e criava um caos. E era no TCU, assim, é um lugar muito bom, que você ganha dinheiro bastante. Eu aprendi muitas coisas que para minha vida profissional foram ótimas, só que era muita pressão e muita cobrança, e inclusive tinham os outros estagiários também eram de EPP, todos, assim, os outros, eram 5 estagiários no total, e eu lembro que quando um deles chegou, que era novo, a minha chefe fez uma rixa, assim, entre eu e ele, sabe? Porque eu era estagiária dela, porque tinham vários servidores, então cada servidor tinha um estagiário, desse negócio de posse. E aí, eu era estagiária dela e o queridinho dela era essa pessoa. Então, ela ficava criando várias rixas, e aí eu comecei a odiar ele, sendo que era uma questão totalmente de gênero também, sabe? De ela ser muito machista, assim, e priorizar os meninos, né, ao invés das meninas, assim, e fazer várias fofocas, enfim. Era horrível, mas algo que me ajudou a identificar foi perceber a manipulação que ela fazia nas falas, nos comentários,
nas ações, como se portar, e como eu me sentia desconfortável. Tipo, a partir do momento que eu me sentia desconfortável, já era um alerta, sabe? Que aquilo não podia ser normal, assim, aquela situação que eu estava vivendo. E o que eu via também das relações profissionais, e eu lembro que na mesa dela tinha... Ai, velho, que ódio, tinha uma plaquinha escrita assim, o clima organizacional é uma criação de todos. Tipo assim, para manter o clima organizacional é preciso a participação de todos. E eu lembro que eu estava fazendo uma matéria que eu estava estudando o clima organizacional. Nossa, eu olhava aquela placa, me dava tanta raiva, porque eu ficava, você é a razão do clima organizacional dessa instituição, é uma bosta, entendeu? Tipo, ela era muito louca, psicopata, sério, ela era psicótica. Então foi muito difícil. Então é massa a gente compartilhar as coisas sobre estágio, porque eu também sofri um assédio no estágio, em questão de gênero, e foi muito difícil, assim, e eu não tinha com quem falar. E eu também não podia falar com o meu chefe. Então eu acabei falando com uma psicóloga que foi fazer uma avaliação da equipe. E aí foi privada, cada um conseguiu falar com ela privadamente, aí eu consegui contar isso. E aí eu consegui também ter acesso aos psicólogos do TCU. E chegando lá, eu vi que o maior problema não era o assédio desse homem, era o assédio que eu tinha diariamente com a minha chefe, assim. Então, é mais ou menos isso que eu penso, e como é importante a gente também conversar com as nossas amigas, com a nossa rede de apoio. Eu tenho amigas também que já sofreram assédio no estágio, e o apoio mútuo, assim, da gente foi muito importante para a gente conseguir entender e, inclusive, deixar esses lugares muito tóxicos, né? E deixar ainda dando a volta por cima, que é algo que a gente consegue fazer. É isso. Eu acho super importante você trazer essa questão do estágio, né? Porque remete a todas as instituições que a gente, né, vive assim no dia a dia, e quando a gente entra na universidade, aí a gente consegue um estágio, enfim, de GPP especificamente aqui na UNB tem bastante, né? Tipo, principalmente comparado a diversos outros cursos, nessa comparação, e tem sido cada vez mais abertas vagas, enfim. Eu lembro que em 2013 a gente tinha que se organizar muito para falar, olha, gente, GPP existe e tudo, era muito doido, assim. E eu acho que uma dessas questões fundamentais para a gente conseguir identificar é a gente entender a lógica de poder mesmo, né? Alguém num espaço que é um espaço que dá um poder institucional, no sentido, se a gente está dentro de sala de aula, a gente sabe que na hierarquia e na norma o professor tem esse poder institucional. Se a gente está no departamento, aquele servidor e a servidora, né? Se a gente está no espaço de saúde, o médico, né? Ou a enfermeira também, quando a gente está nesse espaço de ser o atendido e ser uma pessoa que está dentro dessa dinâmica da instituição, né? Colocada em algum espaço de poder ou não, ou ausência de poder, né? E aí, dentro do estágio, é identificável, assim, né? Tipo, os postos de coordenador e de coordenadora, né? Os outros servidores, os outros trabalhadores, colaboradores terceirizados, e como essa dinâmica vai operando, e é muito, muito interessante que a gente consiga enxergar essas dinâmicas justamente para a gente perceber, Lele, como você colocou e percebeu, que é a partir do momento, o que é essa violência institucional, né? Existe um cargo, um poder colocado ali, associado a diversas outras questões, que são as questões de gênero, que não estão isoladas em nenhum momento da sociedade, mas que naquele momento vão ser utilizadas como estratégia para movimentar aquele espaço. Então, como que as relações vão ser organizadas naquele espaço, né? Através dessa violência. E é algo que, esse tipo de violência que a gente está falando, é muito desafiador para a gente, principalmente quando a gente pensa numa lógica legalista, numa lógica de judicializar, de abrir canais de denúncias, nesses termos de
pedir comprovação, pedir isso, pedir aquilo, é muito delicado, né? É muito desafiador a gente pensar nesse contexto. E por isso que a gente tem que pensar em estratégias que vão para além dessas, né? Dessas de não somente criar espaços institucionais, mas criar políticas e programas institucionais, por exemplo, de conscientização, sacou? Momentos de conversa entre a equipe, por exemplo, né? Momentos que a gente vai pautar como as relações ali são colocadas. Então, não necessariamente falando sobre as relações, mas falando sobre esses temas. Então, essas são estratégias legais também de trazer para dentro desse espaço, sabendo que vão ter diversas outras questões que vão ser complexas, sabe? Mas são importantes de serem atacadas, né? Então, e aí volta para a questão do espaço coletivo, né? Da gente conseguir se ver com outras pessoas falando sobre isso e aprendendo a superar, né? Tanto rompendo com essas práticas, quanto falando, eu não quero mais que essa minha energia seja gasta aqui, então eu não vou, né, entrar nessa dinâmica também. Mas, enfim, já estou eu aqui falando de novo, só ela vai falar. Sim, amiga. Tipo assim, esse lugar de diálogo com o meu chefe, ou a minha chefe, ou a servidora, tipo, não tinha, sabe? De jeito nenhum. Tipo, não tinha... não tinha possibilidade nenhuma, porque eles que estavam lá mais tempo, eles que mandavam mesmo. Mas foi incrível, porque eu tive a sorte de ter uma grande amiga como uma estagiária que virou uma grande amiga minha. Então, a gente conversando, ela via questões que eu via também, ela via, tipo, como a minha chefe me tratava, e ela ficava a ler, tipo assim, eu não ia ter paciência de ficar com ela de jeito nenhum, tipo. Então, isso me deu um suporte muito grande. Então, a gente teve uma tríplice, eu, ela e uma terceirizada, que, enfim, eram as que estavam cientes do que estava acontecendo, sabe? Que a gente se ajudava quando a outra estava em crise, assim. Então, isso foi massa, teve essa possibilidade, né? Então, realmente, alianças internas é algo muito importante. Eu queria primeiro também perguntar se mais alguém tem alguma história que gostaria de compartilhar. Tenho certeza que, né, só de ter escutado tantos exemplos, assim, deu para lembrar de várias coisas que talvez a gente não tenha nem identificado na época que aconteceu, porque uma grande característica também das violências institucionais mesmo, né, porque elas já estão tão normalizadas e tão naturalizadas que às vezes a gente se pergunta, se questiona e duvida de si mesma, de tipo assim, cara, eu fiquei incomodada, mas será que eu tô, sabe, exagerando? Será que eu interpretei de um outro jeito e tal? E isso é muito perigoso, porque às vezes a gente, né, entra nessa lógica e normatiza também e nem percebe o que aconteceu. Então, ouvindo vocês falarem, eu lembrei de várias ocasiões, assim, em estágio, com professores de dança, com, enfim, alguns médicos, assim, que, tipo, principalmente em exames que você tem que ficar, de alguma forma, com menos roupa e, sabe, vários desconfortos que, na época, eu não tinha pensado, assim. Então, também deixo o convite para quem quiser compartilhar outras histórias. Amigas, eu vou tentar, mas vocês me falam se meu áudio tá bom, porque a minha internet aqui é muito ruim. Tá dando pra ouvir? Tá, amiga, pode falar. Diretamente de São Amiga, eu Paulo. tô em São Paulo, eu tô num sítio em Minas Gerais. Melhor ainda, amiga, vamos lá. Mas enfim, não, é que a Lê falando, né, Lê, e eu acho que eu lembrei de uma situação que não foi nem comigo, mas que uma pessoa próxima, né, falou, tipo, ai, meu chefe fica fazendo isso, tudo que eu faço ele corrige, tipo, tudo que eu faço nunca tá bom, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o pior de tudo foi que eu falei assim, cara, ele tá sendo machista com você, sabe? Tipo, isso é um fator de... Porque eu tenho certeza que se fosse um cara fazendo, ele não ia corrigir, não ia tentar corrigir pra você. E
Aí, tipo, ela teve uma reação, e eu entendo que talvez essa é difícil, né, essa questão de como você traz isso para sua vida e, tipo, você passa a sentir na pele uma coisa como machismo, assim, mas, tipo, ela ficou indignada, ela falou que não tinha nada a ver, que, tipo, era o jeito dele, que, enfim, de toda forma, assim, ela achou que, não, mas isso não tem relação. E eu acho que o que a Lê colocou que é super importante é, tipo, a gente pensar que, dentro de toda a estrutura, tipo, todos nós temos traços e reproduções de machismo, de racismo, de algum tipo de violência que a gente também cresceu dentro de uma lógica de reprodução. E isso serve para os chefes também. Às vezes é uma chefe mulher, né? Tipo, tá lá, mas tá sendo super machista com você e tá, tipo, valorizando o cara, mas não vai ser você, ela não tá nem aí. Então, assim, em muitos momentos a gente tem que saber pontuar isso mesmo, sabe? Tipo, poder dizer, olha, é machismo sim, sabe? Tipo, não ter medo de falar. E mesmo que talvez não seja confortável falar pro chefe, mas assim, tipo, falar para colegas, sabe? Tipo, repare no que eu tô acontecendo, né? Tipo, para colegas, tipo, poxa, o fulano faz isso comigo, ele faz com você também, sabe? Tipo, nossa, repara o que ele faz comigo. Porque é isso, né? Às vezes a gente fica com medo de acusar, tipo, alguma situação, mas no fundo a gente sabe o que a gente está sentindo, assim, né? Isso é muito espelho também de como esses termos têm uma carga emocional até na gente que sofre essa violência, sabe? Então, às vezes, a gente sofre algumas violências que é mais fácil a gente passar batido, fingir que não sentiu do que dar o nome. Então, às vezes a gente passa por situações, eu acho que no meu processo de amadurecimento, eu percebi várias situações que eu passei para adolescente, que eu passei um pouco mais velha, que na época passou batido e quando eu dei nome, pesou. Que, tipo assim, situações que quando aconteceu, ok, sobrevivi, passou, passei mal ali na hora, mas quando mais velha, eu olho para aquele momento e eu falo, foi assédio, foi uma situação que eu sofri sexismo, foi uma situação que eu sofri um machismo. Quando você dá um nome, dá uma carga emocional muito mais pesada. Eu acho que isso, de certa forma, é um jeito que a gente tem de achar que está se protegendo de sentir isso ou de viver esse tipo de experiência negativa também. Nossa, Gil, eu acho que é muito importante isso quando você traz, porque a gente, né, a gente pode ler, pode estudar, pode fazer ter acesso a diversos dados, mas quando a gente está no cotidiano, né, pautando nossas relações interpessoais, profissionais, por uma cultura que quer dissociar tudo o tempo inteiro, a gente tem dificuldade de enxergar como está operando, né? Justamente porque começa a pegar em questões muito emocionais e a gente não entende o nosso emocional também como dentro dessa construção, que foi uma construção social, que foi uma construção subjetiva, né? E aí a gente tende a começar a criar, não, mas é isso aqui demais, aí começa a ser rotulado como, não, ela vem a feminista que vai ver isso em tudo, ou vai ver, mas é porque a gente começa a enxergar como essas relações, elas vão operando, né? E mais do que, quando a gente fala de opressão, desigualdade de gênero, né, tipo racismo, a gente está falando de uma sociedade que é vivenciada nos seus menores locais, dentro da lógica da violência e do controle do medo, né? Em todos os locais. Sempre que eu paro e penso e analiso e vejo as situações, por menores que elas sejam, eu fico, nossa, mas a gente é permeado com isso no nosso cotidiano, de uma forma muito estarrecedora, muito absurda, sabe? Que a gente, muitas vezes, quando a gente começa a encarar isso, a gente fica, caraca, em todo canto, que eu fico, nossa, como é que eu vou aprender a lidar com isso, sacou? E mais que isso, como eu vou olhar para mim e entender que eu sou reprodutora dessas questões diversas vezes também, né? Que esse é um momento super desafiador e vira uma chave também interna, né? Então, eu acho que em estratégias, por exemplo, em espaços profissionais institucionais, eu sempre me conecto com as pessoas e com as dores que elas estão colocando ali. Se elas não quiserem denominar da forma como eu estou denominando, elas não vão denominar, mas que a gente enxergue aquela violência. Entendeu? Então, tipo assim,
Diversas vezes eu conversei com as mulheres do meu trabalho, com as pessoas do meu trabalho, e eles falavam situações assim, porque tal pessoa fez isso, aí eu fico, putz, nossa, que ruim, né? Como a gente normaliza isso, como a gente acha ok, né? Tipo, não é ok. Nossa, não mesmo, não é ok. Essas falas, isso no dia a dia, não necessariamente colocando, muito menos me importa virar e falar, tipo, olha, isso é isso, você tem que repetir comigo, isso é isso. Muito mais me importa as pessoas visualizarem a dor que elas já sentem essa dor, elas já sentem esse incômodo, né? E que elas percebam essa própria dor e cultivem essa autonomia de, caraca, é verdade, nossa, que merda, eu tava achando que era comum, mas agora eu descobri que nem é comum. E as pessoas vão começando a se mobilizar e as dinâmicas vão mudando dentro, né, gente, dentro do espaço que é possível, porque a gente sabe que tem dinâmicas de poder que são muito profundas e que por estar numa instituição, né, tem a dinâmica, tipo, de barganha, né, tipo, aí vai poder fazer isso, aí eu vou perder meu estágio, vou perder aquilo, vou perder isso, enfim, isso são lógicas de dispositivos que vão nos mobilizando também, né, mas que a gente consiga criar estratégias no nosso dia a dia para conseguir lidar com isso de alguma forma, sacou? Para a gente não se sentir imobilizada, porque esse dispositivo de nos sentir imobilizada emocional é muito importante para a reprodução dessa lógica também, sabe, gente? Então, que a gente consiga se fortalecer assim, emocionalmente mesmo, e coletivamente. Então, e dessa identificação. Então, várias coisas podem ser transformadas nas relações pessoais, interpessoais entre as pessoas a partir do momento que a gente não naturaliza mais determinada violência. Porque muitas vezes a gente continua vivendo repetidamente, muitas vezes, gente, e peço, e estou falando aqui com todo cuidado e responsabilidade de saber que essa fala não se enquadra em todas as situações, principalmente quando a gente está falando de violência física, né? Enfim, não se enquadra, mas eu acredito que no espaço, por exemplo, profissional, onde eu consigo ter relações de amizade com algumas pessoas ali, eu posso criar estratégias para me fortalecer com essas pessoas, para a gente coletivamente não aceitar mais determinados comportamentos de outras pessoas, entendam? Então, isso não é algo individual. Isso não sou eu sozinha, nunca sou eu sozinha, nunca sou eu sem contato com outra pessoa. Isso é mobilização interna e estratégia coletiva. Se eu sou mais uma pessoa, mais duas pessoas, mais três pessoas numa equipe de 10, já são 4 pessoas mobilizadas a não aceitar mais em uma reunião que determinada pessoa faça uma piadinha, alguma coisa assim, a gente não vai mais rir. A gente vai constranger aquela pessoa. A gente vai querer mudar de assunto. Entendam? São essas, o que está ao nosso alcance de fazer. E nunca sozinho, porque é coletivo e a gente vai se fortalecendo, né? Enfim, eu pensei nessa estratégia, mas também tem estratégia, né? Tira print, né, gente? Se for no WhatsApp, tira print, pelo amor de Deus. Guarda todos os prints, já fala com outras pessoas, já vai se organizando, porque dentro das nossas instituições e lógica hoje de judicialização, a gente precisa de provas concretas, palpáveis para montar determinadas, né? Enfim, determinados inquéritos, aquelas, nem sei, eu utilizei um termo nada a ver. Mas, falando de estratégias, eu queria compartilhar essas, assim, que nos ambientes que eu estive deram certos nesse sentido de, né? Nunca estar sozinha, me associar às pessoas pelas nossas dores em comum e me mobilizando com elas, não querendo ensinar, olha, lê aqui, tu leu esse livro ontem? Não, caralho, isso não importa, é mais, sabe, dessa lógica de superar isso não só pela intelectualidade, né, não só por essa identificação desse termo, assim, que também é importante para mim, eu não estou falando que eu não acho importante. E voltando a tudo isso, assim, para o ambiente universitário, eu acho que fica muito claro para a gente qual a importância, sabe, de ter uma rede de apoio. Eu acho que uma rede de apoio acaba respondendo todas as perguntas norteadoras que a gente faz, sabe? Para identificar esse tipo de violência, é importante que a gente tenha uma rede de apoio, porque às vezes a gente sozinho não percebe esse tipo de violência. Então, ter uma rede de apoio que possa compartilhar vivências, que possa compartilhar realmente conhecimento sobre esse tipo de violência faz com que a gente comece a descortinar esse tipo de violência, a gente comece a realmente pensar em formas de estar realmente quebrando e, enfim, lutando contra esse tipo de violência, porque é muito importante e, como a Bela falou, sabe, é uma construção muito coletiva. Eu queria rapidinho só acrescentar isso que a Bela falou de tirar print.
esses métodos, né, que a gente tem. Eu lembro que eu até falei isso numa roda, quando eu tava falando desse assunto, do estágio, que quando eu sofri esse assédio, eu contei pra minha mãe, ela ficou muito puta, porque ela ficou tipo, Letícia, você tem que tirar uma foto, tipo assim, pega seu celular, põe na cara do cara e fala, não, é que a minha mãe tá pedindo aqui uma foto da sala, é rapidinho. E aí você tira uma foto da sala, dá um zoom na cara dele, ou você vem aqui no gravador, abre o gravador, mostra pra pessoa e fala, eu só vou gravar nossa conversa rapidinho, tá? E aí você começa a gravar. Tipo, você dá esse aviso, entendeu? Que você você mostra pra pessoa que você já está criando provas e que você está ciente de que aquela situação está acontecendo e que pronto, entendeu? Você já está delimitando um espaço que a pessoa fica constrangida e que também não é algo ético que você está fazendo, porque você está avisando a pessoa que você está fazendo isso. E então, tipo assim, já delimita seu espaço, entendeu? Isso do gravador minha mãe faz em várias situações, tipo, quando ela tá, tipo, em reuniões, mesmo ela põe o celular na mesa, assim, e começa a gravar. Tipo, quando, sabe, ela tava trabalhando, aí queriam fazer um golpe, aqui, ali. Então, tipo assim, isso é muito importante. E a gente tá com o nosso celular o tempo todo, então, sei que às vezes pode, né, requer uma coragem, assim, fazer isso, mas é algo que você, sabe, você fica do mesmo tamanho da pessoa, assim, fala, você quer me assediar? Então eu vou gravar aqui pra você ver, né? Sim. Isso é exatamente assim, o que aconteceu com a Mari Ferrer, né? Por exemplo, porque ela estava a única mulher entre outros 4 homens na audiência, foi humilhada, tipo assim, não deixavam ela falar, as pessoas, o advogado de defesa do abusador difamando ela, falando várias inverdades mesmo, tinha provas de sêmen, tinha corpo de delito, ela era virgem, então teve rompimento do ímen, que foi comprovado, e tem vídeo, né? Eu não sei se eu já tinha falado vídeo, mas enfim, tem vídeo deles descendo e tal, e ela claramente bêbada, tipo assim, dopada, não conseguia andar direito. Então, assim, todas essas coisas, elas caracterizam o estupro, né? Porque o estupro pode ter sido, assim, às vezes, velho, a pessoa tá muito bêbada e ela não vai lembrar disso amanhã, então isso pode ser considerado um estupro, sabe? Várias coisas assim. Então, é muito importante que a gente entenda como a violência institucional acontece nesses casos, desde, tipo assim, essas mais simbólicas e coisas, né, que a gente falou que às vezes não percebe, quanto em casos absurdos que foram gravados e compartilhados, como a audiência da Mari Ferrer, que foi uma violência institucional absurda e que o cara foi, né, absolvido, e, enfim, na argumentação,
ainda foi dito estupro culposo, isso não entrou no processo, não foi escrito em nenhum momento, mas essa argumentação é muito simbólica também, porque o culposo no direito, e aí temos várias pessoas que vão poder falar muito tecnicamente sobre isso, mas não é o ponto aqui, então o direito entende culposo como quando não há intenção, só que o estupro não existe isso, não existe um estupro sem intenção. Então, isso foi um caso muito sério e muito divulgado mesmo, né? Que teve uma mobilização muito grande em cima, mas que até hoje, tipo assim, e aí, sabe? O que mudou na decisão judicial por toda essa mobilização? E isso, a gente sabe o quanto é frustrante esse sentimento de se mobilizar e não ter resultado. E é por isso, justamente por isso, que o movimento tem que continuar acontecendo, sabe? E é muito importante que a gente comece a falar e comece a identificar as pequenas coisas que acontecem para que a gente vá se fortalecendo nesse caminho e que quando aconteça algo muito grande, que vai precisar de uma mobilização muito maior, a gente já tem essa rede de apoio consolidada e já tem esses canais que a gente se sente confortável de compartilhar e, enfim, né, de trocar mesmo experiência com outras pessoas que viveram coisas parecidas. E eu não sei, alguém mais quer falar? Vocês estão me ouvindo? Rapidinho, gente, só fazer alguns comentários, assim. Primeiro, sobre esses mecanismos, né, que a gente pode usar, eu acho que a gente vai falar um pouco mais pro final, né, encerrando, mas eu também queria recomendar muito que vocês, se tiverem oportunidade, usem as ouvidorias dos órgãos. Eles têm, na maioria dos órgãos, eles têm a obrigação de no mínimo, investigar. Então, ainda que vocês não tenham, tipo, as queixas contempladas, né, as violências completamente acolhidas pelas instituições, isso também serve como uma forma de registro. Então, sei lá, se as pessoas quiserem passar por uma outra instância, algum outro tipo de processo, eu acho que isso pelo menos serve como um registro. Isso foi uma coisa que eu fiz depois de sofrer também assédio moral num trabalho que eu tive por um professor da UNB, e eu utilizei a ouvidoria e não estava conseguindo sequer participar dos processos seletivos, sempre era barrada, sempre sem um motivo, e depois da ouvidoria eu voltei a participar, tanto que 2 meses depois eu consegui um emprego novo, então provavelmente ele estava barrando, junto com outras pessoas, que eu participasse dos processos seletivos. Isso é uma coisa importante, assim, acho que, enfim, depois a gente vai ter um espaço. E aí outra coisa que eu queria colocar também na minha própria experiência é que também não se sintam coagidas ou fracas ou diminuídas no caso de ou não terem percebido, né, determinada situação, ou de também não correrem atrás de levar isso, né, de brigar por isso. Às vezes a gente se sente muito insuficiente. Por exemplo, eu sei que o caso, por exemplo, da Mari Ferrer é uma coisa que desmotiva muito as mulheres a denunciarem, né? Imagina alguém, não tenho certeza que nenhuma mulher quer passar por esse tipo de violência, mas acho que isso é uma coisa que muitas mulheres já sabem de outras histórias, de outros relatos, assim, como as instituições, elas são violentas contra as mulheres e contra vários outros grupos minoritários. Então, não desencorajando ninguém, né, mas também para dizer que se você tiver passado por uma situação e não tiver tido a oportunidade, ou não tiver tido a rede de apoio, ou naquele momento específico ter tido a sacada de que aquilo é uma violência, que está tudo bem também, e que a partir de agora a gente tem a oportunidade de construir novos espaços e novos lugares para estar, para conviver, e eu acho que isso é muito importante, porque às vezes também, para a gente já acessar certos tipos de informação, a gente se sente um pouco culpada de, sei lá, não ter feito a denúncia, de não ter corrido atrás, às vezes de não ter respondido, de não ter enfiado um dedo na cara de um otário. Acontece, mas que tudo bem, sabe? A gente tem esses lugares e essas hierarquias que muitas vezes elas estão só no nosso imaginário e às vezes elas são reais. E aí, para terminar, eu queria compartilhar com vocês
um pouco de uma situação que a Bela estava falando no começo da questão do transporte público, desses acordos que a gente tinha com professores, que uma vez, enquanto K-pop, eu levei isso para um colegiado e uma professora, né, que ainda é professora de GPP, infelizmente, que eu acho uma grande tragédia, que é uma pessoa completamente elitista e desconectada da situação das estudantes periféricas, que era o meu caso, começou a, tipo, me tentar barrar as minhas questões e chegou a tomar para si um dos meus processos e eu quase perdi a minha formatura. Eu ia ficar mais 6 meses na UNB porque ela puxou um processo SEI para a carga dela, que era meu, e eu só descobri porque eu, enfim, conheço uma pessoa que trabalha na UNB e pedi para ela olhar porque meu processo não andava. E aí, por coincidência, descobri no finalzinho do semestre que essa professora tinha pegado o processo para ele ficar parado e eu não descobri, eu não ia me formar. Simplesmente porque em um colegiado eu, levei essa questão e ela ficou extremamente ofendida porque eu falei para ela que seria interessante liberar 10 minutinhos os estudantes que fossem periféricos ou então fazer a chamada um pouquinho antes. Então, assim, às vezes, de volta àquilo que eu estava falando, né? Às vezes as instituições, os professores, os chefes, eles têm essa rede de se protegerem, assim. Mas a gente acreditar também que vale a pena também a gente mexer com essas pessoas, sabe? E mexer com esse poder que elas estão. Não é interessante que elas sempre possam, fazer o que elas querem. E, por isso, todas essas instituições, né, todas essas representações são importantes, então a gente tem sempre que ocupar os espaços. Mas, de novo, não trazendo isso para a questão individual. Se às vezes você sofreu uma violência por um professor ou por um colega e você não teve essa capacidade no momento de se voltar contra isso ou de se proteger, de se resguardar, tudo bem também, né? E vamos em frente, assim. Então, tenho muito apego pelo K-pop, sei que é uma instituição que eu ajudei a construir, que conseguiu muita coisa foda, e que todos os estudantes estejam sempre interessados nas pautas, nas coisas que estão acontecendo, porque às vezes pode parecer assim meio, né, meio dúbio, sei lá, será que isso realmente é uma questão? Será que isso faz diferença? E acreditem, faz diferença. Pode não ser uma coisa imediata, pode ser a custos de sofrimento de alguns, mas as coisas vão girando, assim. E é isso, e também queria agradecer o espaço. Esse tipo de debate é muito importante, eu fico muito feliz. Só uma dúvida rápida, que não vou acabar agora, mas só para comentar uma coisa que a Lê falou, de novo, a outra Lê, inclusive, no caso Mari Ferrer, no momento, né, no dia do ocorrido, a Mari pediu ajuda a outras meninas que estavam no café. Quando ela ficou ruim, enfim, essas pessoas estão até indiciadas juntas no crime, se não me engano, porque ela manda SMS, ela fala que ela não está bem. E aí isso vem toda aquela questão, né, da gente também, que é fortalecendo essa questão do grupo de apoio, né, porque muito importante isso, ainda mais para meninas novinhas, dentro de ambientes universitários, eu acho que até para o K-pop ter isso em mente, porque é isso, né, principalmente dentro de ambientes universitários, as meninas entram muito novas, e aí, você ainda não construiu uma rede ali muito grande de suporte, aí às vezes uma coisa vai acontecer e a pessoa não vai ter muito aquilo, né? Então, assim, a gente sempre tá de olho. Eu lembro que no meu primeiro ano eram muitas meninas que estavam que iam pra festa, que estavam muito bêbada, e aí eu sempre tentava ajudar, gente, vamos levar ela pra casa. Uma vez eu levei uma amiga que eu não conhecia, pra minha casa, mas fez, assim, eu falei, tem que ser, sabe? Tem coisas que a gente tem que pelo sim, pelo não, a gente tem que cuidar, assim, eu acho que isso é muito importante, assim, para nós, né, para nossa vida, assim, como um todo. E sobre isso que a Gigi falou, tem muito caso, assim, muito caso mesmo, de situação ruim dentro de grupos de pesquisa, de universidades, também por centro acadêmico, a gente teve retaliação, sabe, tem professores até hoje que eu sei que, não me dão nota alta, sabe? Eles já não me curtem muito, então várias coisas assim que a gente tem que ser muito atentos, né? Como centro acadêmico e como nós mesmos, assim, como rede de apoio e de ficar de olho nessas coisas.
Arrasou, Carol. E eu também queria dizer que a roda também é um espaço para isso. Tipo assim, muitas vezes a gente recebe, não em forma de denúncia, mas em forma de desabafo ou de pedido de ajuda. E quando a gente pode ajudar, assim, a gente sempre mobiliza pessoas que a gente conhece e que podem responder as dúvidas ou, enfim, ajudar a gente de alguma forma. Então, também contem com essa parceria e essa rede de apoio da Roda. E para a gente finalizar, eu queria ler um poema. Esse poema é da Rayane Leão, no livro Tudo Nela Brilha e Queima, Poemas de Luta e Amor. E ela fala assim: agora que percebemos que somos a nossa própria cura, perdemos o medo de gritar. Antes, anos de silenciamento agora provocam vendavais. Ao lado das minhas, estou a salvo. E a gente trouxe esse poema porque acho que ele resume bem tudo que a gente falou, de tentar romper esse silenciamento, de tentar identificar essas coisas que aconteceram, mas sem nos culpar se a gente não falar e se a gente não conseguir botar isso para fora ou identificar, e contar sempre com a ajuda, né, das que estão do nosso lado. E não ter vergonha de pedir ajuda, eu acho que isso é muito importante. Isso não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de vulnerabilidade, não é um sinal de nada além de autocuidado. Isso é um ato político, e, enfim, algo que a gente tem que apoiar quando alguém chega determinado a fazer, a contar, né? Eu acho que o melhor caminho é sempre escutar e, enfim, conectar a outras pessoas que possam nos ajudar. E, por fim, queria deixar aí para quem ainda não segue a gente nas redes sociais. Se vocês quiserem falar com a gente também, nosso Instagram é aberto. Se não, vocês também podem mandar e-mail, tem o site. E, enfim, no site também, se vocês quiserem, tem um espaço lá que dá para falar com a Roda e dá para colocar coisas em anônimo, eu acho também, não tenho certeza disso. Mas enfim, vocês fiquem à vontade para falar com a gente por onde vocês acharem melhor. Estamos sempre aqui e estamos morrendo de saudade de fazer rodas presenciais. Esperamos que essa loucura passe logo e que a gente possa se encontrar em breve. Boa noite, João. Obrigada por ter vindo. E acho que é isso, né? Na verdade, eu vou deixar aberto para se alguém quiser falar mais alguma coisa. Mas, de minha parte, vida longa, Roda das Minas. E muito obrigada, K-pop.